Amigos e amigas de Lagoa Santa, estamos aqui com a Janaí, que é coordenadora do projeto de alfabetização e letramento de Lagoa Santa. Janaí, obrigado por você estar aqui com a gente. Tá? Obrigada. Na verdade, o que significa os 15 anos do trabalho do projeto de alfabetização e letramento de Lagoa Santa? Bom, o projeto esse ano completa 15 anos, ele é o diferencial da rede. Tem o antes do projeto Alfaletrar e tem o depois do projeto Alfaletrar. Então, o projeto veio para dar um direcionamento para as professoras da rede, para a alfabetização e letramento das crianças, desde as crianças da creche ao 5º ano. Então, é um trabalho direcionado, com metas claras, né? O professor sabe onde começar e onde parar. Então, veio realmente para dar um norte. Faz uma diferença na vida dos professores e dos nossos alunos no dia a dia da sala de aula. Janaí, o núcleo de alfabetização e letramento, o trabalho da Magda aqui, impulsionou muito os indicadores, né, de alfabetização e letramento no município. É um diferencial de qualidade, não é, Janaí? Com certeza. Nosso IDEB, antes do projeto, ele era bem baixo, né, bem aquém do esperado, né, para os alunos, né, dentro da sua faixa etária. Com o projeto, com esse direcionamento de um trabalho claro, com metas claras para os meninos desenvolverem suas habilidades, então conseguiu aumentar o índice de aprendizagem de todos os alunos. Nosso IDEB subiu, mas muito mais que isso, a gente não fica na busca do IDEB, a gente fica realmente na busca da ensinagem desses alunos, do compromisso que a gente tem com a educação de qualidade. E hoje realmente a gente pode dizer que os nossos alunos têm uma educação de qualidade, conseguem aprender no tempo certo. Janaí, algo que me encanta é a criatividade das professoras, né? Esse suporte do núcleo em relação ao dia a dia das professoras fez toda a diferença, né, Janaí? Com certeza. Nós somos a única rede que temos um professor alfabetizador fora de sala para dar suporte para os seus pares. Então, esses professores, eles ajudam os professores novatos que chegam, os professores que já estão na escola, em desenvolver um planejamento adequado para a turma dela, para aquele aluno que às vezes está um pouco aquém da turma, tem essa ajuda a desenvolver, né, igual a gente vai ver aqui na exposição, trabalhos metodológicos, jogos, né, procedimentos que auxiliam a aprendizagem desses alunos. Então, esse professor representante do núcleo de alfabetização, que compõe o núcleo, ele auxilia esse professor, então ele faz o diferencial, porque o professor, ele precisa de alguém, na hora da sala lá, no dia a dia, precisou de uma ajuda, estou com dúvida de desenvolver tal conteúdo, tal habilidade, aí o professor do núcleo já procura junto com ele meios para desenvolver isso. Janaí, algo que nos chama a atenção é que é difícil a gente encontrar um projeto de educação que dure 15 anos no Brasil. Existe uma interrupção, muito em função até da troca de governo, o que vale para um não vale para outro. 15 anos, a gente poderia colocar como projeto de alfabetização e letramento de Lagoa Santa como um dos projetos mais promissores do país. O fato da gente ter várias universidades, a Universidade do Mato Grosso, Universidade de Pernambuco, Universidade de Ponta Grossa, no Paraná, o FMG, o ENG, Unimontes, tantas universidades que vêm visitar a exposição e o trabalho do programa de alfabetização e letramento de Lagoa Santa, traduzem muito uma ação que mostra que um projeto que tem continuidade, que tem uma dinâmica permanente, ele se torna uma referência. E a gente fica muito feliz de receber visitas, inclusive internacionais. Estamos recebendo a professora Ana Marie da França, que veio especialmente para visitar essa exposição. Na verdade, nós, através do trabalho da Magda e do Núcleo de Alfabetização, nos tornamos, de certa forma, referência para o Brasil e, inclusive, com uma perspectiva de uma referência internacional, né, Com Janaí? certeza. Eu posso dizer com toda certeza que nós somos uma referência. A Magda produziu, né, com a ajuda da nossa rede, o livro Alfaletrar, que é conhecido nacionalmente, internacionalmente já.
E todos os trabalhos envolvidos aqui na rede, ele é referência, porque não é qualquer projeto que fica numa rede pública 15 anos dando certo. Então, mudou-se gestão e o projeto continuou. Por quê? Porque é um projeto de excelência. É um projeto que tem uma referência, sim, nacionalmente. Ele é conhecido e reconhecido. Então, é um projeto que realmente dá certo. Janaína, o fato do projeto de alfabetização e letramento de Lagoa Santa, o Alfa Letrar, né, ele se tese, se transforma... Não, vou começar de novo. Janaína, o projeto de alfabetização e letramento de Lagoa Santa é tese de mestrado em universidades. Mais do que isso, a gente tem visitas de várias universidades, né, do país inteiro, inclusive visitas internacionais, como o caso da professora Ana Marie, que está visitando nosso município hoje, veio da França, né? Então, o que significa um projeto que dura 15 anos e que mostra tantos resultados? Olha, para o nosso país isso significa muito. E eu acredito que para o nosso município ele é a peça principal, o desenvolvimento das nossas crianças e para referência para outros municípios que vêm conhecer, para implementar, que alguns já estão tentando implementar nos próprios municípios, porque é uma referência de qualidade, a gente tem um norte. Então, o que a gente está fazendo aqui que está dando certo para que esses alunos estejam alfabetizados e letrados dentro da idade certa? Isso aí, o nosso projeto, ele tem uma importância grande para o país, para a pesquisa, né, para o caminho da educação no país. Algo que me chamou muita atenção foi na primeira conversa que eu tive com Magda Soares, em 2006, ela dizia que tão importante quanto a melhoria da estrutura física das escolas é preencher o lapso, né, a lacuna que existia entre o que a universidade ensinava e a prática em sala de aula. O projeto de alfabetização e letramento de Lagoa Santa cumpre fundamentalmente essa perspectiva de aproximar efetivamente o professor da realidade da sala de aula, né? Extrapolando inclusive os ensinamentos da universidade, sim, que infelizmente ela não tem condição, até por questões óbvias, né, de atender todos esses requisitos. Mas a gente fica muito feliz que essa perspectiva que a Magda colocou lá em 2006, ela está sendo plenamente atendida, não é, Janaína? Com certeza, porque na faculdade, né, a gente vai pela teoria. A prática a gente só consegue dentro da sala de aula. Eu falo muito com a Magda isso. A gente pode ensinar a nadar até do lado de fora da piscina, mas aprender a nadar só dentro dela. Então é só dentro da prática da sala de aula que a gente consegue aprender mesmo a trabalhar com as nossas crianças. Então o projeto Alfa Letrar, ele é o elo entre a teoria na prática. Então a gente consegue fazer isso aqui em Lagoa Santa, ajudando esses professores. A gente poderia resumir: ensinar é só dentro de sala de aula e nadar é só nadando, né, Janaína? Só. Janaína, eu gostaria de perguntar qual a perspectiva, né, do projeto Alfa Letrar de Lagoa Santa para o futuro da cidade. Olha, o futuro já começou há 15 anos, né, Rogério? Porque a partir do momento que da primeira turma que começou com o projeto Alfa Letrar há 15 anos atrás, fez toda a diferença hoje já é um adulto, né, hoje. Então a gente muda a perspectiva de todas as crianças que passam pra gente. Por isso, quando eu falo do núcleo, eu falo dos meninos de ontem, dos meninos de hoje, dos meninos do futuro. Porque não tem volta mais. Aquilo que o professor aprendeu agora a fazer é pro resto da vida dele. E cada professor tem a quantitativa de aluno por ano, então mudança é para sempre, daqui para frente é só evoluir. Na verdade, a gente está aqui na exposição, na 12ª exposição do Para Alfa Letrar. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho das duas exposições. Primeira, a perspectiva de trabalho e depois o retorno dos alunos. Como é que seria isso? A exposição Para Alfa Letrar são jogos e procedimentos metodológicos elaborados pelos professores da rede para trabalhar com esses alunos as habilidades dentro da sala de aula. Então ela vê, né, o que meu aluno está precisando, então eu vou produzir um jogo, um procedimento para ajudar a desenvolver essa habilidade. E aí ela faz todo esse trabalho com os alunos
E no segundo semestre a gente traz esses jogos, esses trabalhos que são elaborados com esses alunos dentro da sala e praticados, que é o principal, né, com esses alunos dentro da sala, para expor, porque é um momento que os professores podem ver e fazer trocas, né? Então, se eu preciso de determinado material na minha sala, aqui eu tenho várias ideias. Então, o professor aqui já tem um campo grande para trabalhar dentro das suas salas de aula. De maneira bem sintética, Janaí, o projeto Alva Letrar, na verdade, é um grupo de professores que tem o acompanhamento da Magda Soares, cada professor de uma escola específica que discute as práticas pedagógicas e vão levando, né, esse conceito, esse contexto, essa metodologia para cada sala, para cada escola. É exatamente isso? A gente tem o projeto Alva Letrar, dentro dele a gente tem o núcleo de alfabetização. Esse núcleo de alfabetização, ele tem uma representante de cada escola, que aí a gente tem os momentos de estudo, toda segunda-feira acontece esses momentos de estudo com a Magda, comigo, a gente reúne o grupo, faz os estudos das demandas que vêm da escola e retorna para a escola com esses estudos. Então, uma vez por mês, a professora representante daquela escola se reúne com os seus pares da escola para fazer os estudos de caso, os conteúdos que precisam ser mais trabalhados. Então, tem esse momento dentro da escola. Então, a gente parte das reuniões dos seminários com o núcleo, que vai para todas as escolas, que aí é o trabalho com a rede inteira. Eu gostaria de perguntar, Janaí, em relação à metodologia do projeto Alva Letrar, essa lógica de acompanhamento vertical e horizontal de cada aluno, em cada série, de cada conteúdo. Sim, nós temos metas claras para todos os anos de escolaridade, desde o berçário. Então, cada professor, quando ele pega a sua turma no início do ano, ele já sabe o que ele tem que trabalhar naquele ano. E aí a gente tem o diagnóstico inicial das turmas, desde o infantil 1, que são os alunos de 4 anos. Então, a partir daquele momento que a gente faz aquele diagnóstico, o professor tem um parâmetro de como o meu aluno está. O que eu tenho que trabalhar com aquela turma inteira, o que eu tenho que trabalhar, às vezes, com determinado aluno em específico. E aí a gente faz no início do ano, para diagnosticar como que o aluno chegou na minha turma, no meio do ano, o que ele já caminhou, o que ele precisa caminhar mais, e no final do ano, porque o diagnóstico do final do ano já dá uma ideia para o professor do ano seguinte saber como que ele vai receber aquela turma. Então a gente faz todo esse monitoramento, que a gente faz o diagnóstico com as turmas, o professor tem ideia da sua turma, a escola tem ideia das suas turmas e eu, enquanto coordenadora, a gente tem a ideia de toda uma rede. E aí a gente se reúne para discutir esses dados por escola, por rede, por turma. E aí esse resultado final da rede também é discutido com os professores em um encontro com a escola. Dentro da escola discute todo o resultado da rede. Então eu não fico só com a minha turminha. Eu sei de toda uma rede, o que eu estou fazendo para a rede melhorar como um todo. Janaí, a dinâmica do projeto Alva Letrar, ele traz uma avaliação de cada conteúdo, do aproveitamento de cada aluno, de uma avaliação vertical e horizontal. Agora, muito interessante é o seguinte, quando o conteúdo não é absorvido pela maioria dos alunos, o professor que tem que melhorar a sua dinâmica em relação ao trabalho desenvolvido para aquele conteúdo. Quando é apenas um aluno, ou um número menor de alunos que não absorveu o conteúdo, significa que esses alunos precisam de uma atenção especial. Seria mais ou menos isso? Isso mesmo. Porque quando eu faço um diagnóstico, eu tenho um gráfico daquela turma, então eu consigo ver uma turma. Tá, alguns componentes, a turma inteira teve mais dificuldade, então eu já sei que eu tenho que fazer atividade diferenciada sobre aquele componente para a turma caminhar. Se eu tenho determinados alunos, que eu falo que a gente vê na horizontal, determinado aluno, aquele não está acompanhando a turma, então o que eu vou fazer para ele de diferencial? Eu tenho que fazer um jogo diferente, eu tenho que fazer mais atividade determinada, então eu vou ensinar de outra maneira para que ele aprenda. Porque não é só ensinar, eu tenho que garantir que ele aprenda. Então o que eu vou fazer para que ele aprenda? Eu fico muito feliz, né, da gente constatar a eficiência, a eficácia, a alegria que significa o projeto Alva Letrar em Lagoa Santa, que se tornou referência para o país e para várias instituições. Na verdade, eu queria, na sua pessoa, Janaí, parabenizar todos os professores do núcleo, agradecer muito a professora Magda Soares, que tem sido um ícone, uma referência para a nossa cidade, né? E a gente, nesse agradecimento, eu queria dizer o seguinte, a perspectiva
de Lagoa Santa com o núcleo de alfabetização e letramento com esse projeto significa muito para as futuras gerações. Então, eu gostaria, né, de dizer da nossa alegria, da nossa satisfação em ver um projeto tão exitoso que perdura 15 anos e cumpre seu papel de forma plena e de forma exitosa. Olha, nós também agradecemos a possibilidade de desenvolver esse projeto no município. E é um projeto que a gente acredita, porque dá certo. Se a gente acredita, a gente faz de todo o coração, sabendo que cada vez mais a gente vai ampliar. Por quê? Porque ele ajuda os professores, ajuda os alunos. E é isso que a gente quer, o desenvolvimento da rede como um todo. É isso aí. Danaí, muito obrigado. Nada. Tá? Um abraço. Prefeitura de Lagoa Santa, construindo uma cidade cada dia melhor.